Entrevista. Historiadora fala sobre plano museológico Museu do Vinho. Após 2 anos de trabalho realizado por historiadores e museólogos, no último dia 12, o plano Museu do Vinho de Andradas foi oficialmente apresentado. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a historiadora e coordenadora do projeto, Valéria Aparecida Rocha Torres. Ela que mora em Espírito Santo do Pinhal e que fala conosco por telefone. Bom dia, Valéria. Oi, Sandro, bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Valéria, seja bem-vinda ao programa Jornal da Cidade, com muita alegria que nós conversamos com você, até porque é uma informação muito boa, um trabalho muito sério que certamente vai mudar a história de Andradas, eu não tenho dúvidas disso, viu, Valéria? Eu também não tenho, viu, Sandro? Para mim foi uma honra, sem demagogia nenhuma, ter finalizado esse trabalho com toda a equipe que envolveu o projeto Museu do Vinho de Andradas. Um trabalho de ponta, que na verdade, como vocês mesmos disseram, começou há 2 anos atrás, envolveu uma série de pessoas que a gente não pode esquecer ao longo desse caminho. E entre eles, é claro, a professora Marília Xavier Cury, da USP, que supervisionou todo o processo, o historiador Bruno Pastre, que fez uma boa parte desse trabalho, e enfim, eu que, por conta do impedimento de trabalho do Bruno, acabei assumindo a finalização do projeto. Obviamente eu estou falando de 3 pessoas técnicas, mas é claro que o trabalho envolveu uma grande equipe, entre os profissionais da Prefeitura de Andradas, o grupo da Associação dos Amigos da Cultura de Andradas também. E os vitivinicultores que também estiveram envolvidos ao longo do processo das oficinas e mais outros membros da comunidade de Andradas. Então, é um trabalho que literalmente coroa a ideia do museu comunitário. Tá certo. Eu queria que você falasse então sobre esse museu comunitário, Valéria. Até o brasileiro está acostumado, talvez em outros países do mundo também, em se pensar em museu enquanto um local fechado, com objetos ali expostos para que nós possamos contemplá-los. Mas essa proposta me parece que é um pouco diferente. Não, sem dúvida nenhuma, desculpa, Sandro. É uma proposta diferente e vai na linha do que existe mais novo na museologia. Por exemplo, você mesmo disse, né? A gente tem uma ideia do formato do museu edifício com acervo normalmente fechado, né? Que as pessoas vão e visitam, enfim. A proposta desse museu é uma outra dinâmica. Em primeiro lugar, ele contempla também uma parte dessa ideia que é o museu com acervo permanente. Mas, como a proposta dele é que a partir da Casa da Memória ou de outros edifícios, como a Isidro Gonçalves, por exemplo, se cria um diálogo entre o acervo da Casa da Memória, um acervo que vai ser construído a partir de cada vinícola adega que vai aderir ao museu, um museu que trata de um território mais amplo, porque ele não vai estar fechado num espaço só da Casa da Memória, por exemplo, museu que dialogue com vários acervos diferentes, e um museu também, dentro dessa concepção que nós chamamos de território, que também contempla a paisagem. Por exemplo, ninguém consegue imaginar que a Serra do Caracol, por exemplo, ela pode ser uma parte do acervo, né? Que é o que está proposto no plano museológico. É um acervo vivo até, então, não sei se é assim que se fala. É um museu de território, é um museu dinâmico. E um projeto que prevê, nessa interação com a comunidade, dentro das suas propostas, seus eixos de propostas, por exemplo, um diálogo com o sistema educacional de Andradas, no qual as escolas todas, da educação infantil ao ensino médio,
tanto da escola pública quanto da privada, possam participar das atividades do museu, não só como espectadores, mas como atores, né? Que os professores possam estar definindo o que podem ser exposições permanentes, exposições temporárias, exposições de curta duração, que tem esse diálogo integrador entre a sociedade e a proposta museológica. Isso realmente é inusitado. Andradas é uma cidade que está saindo muito à frente de qualquer lugar que eu conheço, tirando os grandes centros, né? Mas mesmo assim, Sandro, quando você visita alguns museus de grandes centros, você também vê um formato mais ou menos tradicional, né? A possibilidade de pensar uma outra lógica que envolva não só a questão do conhecimento, mas que esse formato ele possa também gerar trabalho, gerar lucro, gerar riqueza para a cidade material e cultural, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu me senti extremamente honrada de estar podendo contribuir de alguma forma com essas ideias. Ok, Valéria, deixa eu só ver se eu entendi corretamente. Por exemplo, a hora que tiver implantado e funcionando, o visitante chega e vai conhecer, então, o Museu de Andradas. E ele visita uma adega. Lá na adega, o proprietário não tem apenas o vinho para oferecer, mas ele tem toda uma história por trás daquele produto que ele elabora, não é? Então, visitando a adega, ele vai conhecer não apenas o produto, como a história daquele produto, inclusive com objetos sensíveis. Ele pode ver, por exemplo, uma prensa que era usada há 100 anos atrás, alguma coisa nesse sentido. É isso? Exatamente. Então, assim, o que o museu vai ser? Cada adega, ela já tem um pouco isso, algumas têm, outras não, mas o museu vai ser o lugar onde vai ter o apoio técnico para, por exemplo, uma adega, poxa, eu tenho esse acervo da minha família. Então, como que eu organizo? Em que espaço eu coloco? Como é que eu monto essa exposição? Quando o visitante chega aqui, como é que eu conto essa história? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Basso, né? Como que o Rogério Basso vai dentro do espaço dele colocar, olha, o meu bisavô chegou aqui, aí esse é o documento de chegada, a gente fabricava vinho assim há 100 anos atrás. Ou seja, como que ele vai expor para o visitante. Exatamente. Entendi. Então, esse subsídio, o museu, o centro museu vai dar para cada vitivinicultor, ao mesmo tempo em que essa exposição que ele vai montar, ela também vai estar dialogando com uma exposição que vai estar na Casa da Memória ou na Isidro Gonçalves posteriormente, que pode ser um centro também de uma formação de uma outra exposição permanente. A ideia, Sandra, para as pessoas deixarem clara, é assim, como é que essas pequenas exposições, elas se interligam para contar uma história, que é a história do vinho de Andradas. Agora, você citou as vitiviniculturas, os vitivinicultores, no caso aí, que participaram do projeto. Tem também a Serra do Caracol, como você disse, mas existe aí também um roteiro um pouco mais amplo e ele inclui que outros tipos de produtos, vamos chamar assim? Então, ele inclui também todo um diálogo com a cultura produzida em Andradas de uma forma geral. Eu chamei a exposição permanente, enfim, como os saberes e os sabores do vinho de Andradas, porque quando a gente fala de saber e sabor, se engloba tudo, né? Por exemplo, festas populares. Como que essas festas populares, elas são objeto de diálogo museológico? Bom, uma exposição sobre as folias de reis, né? Sobre a tradição do boi laranja, sobre os caminhos da fé, né? Onde Andradas está ligado, né? Os caminhos gerais. Enfim, o projeto do museu, Sandro, ele prevê várias etapas onde esse museu, ao longo do caminho, ele vai se construindo, portanto ele é dinâmico, porque ele não está fechado dentro de uma exposição, acho que ficou claro,
mas também ele possa ir agregando propostas que venham a surgir. Né? E é preciso um calendário. Como? E é preciso um calendário, inclusive, ao longo do ano. Então, só para vocês entenderem o que é esse projeto. É um projeto mesmo. Ele começa contando a história de Andradas, depois ele começa contando a história do vinho, depois ele começa definindo o que é esse museu e como cada etapa vai estar contemplada, como cada setor da sociedade vai estar contemplado e dentro desse setor, quais os projetos que são possíveis se desdobrar disso, entendeu, Sandro? Uhum. Então, assim, ele é um roteiro grande e relativamente detalhado, no qual quem vai implementar consegue se orientar. Até para dizer, olha, agora nós não vamos fazer isso porque nós vamos priorizar, organizar os acervos das adegas. Posteriormente, nós vamos propor um projeto para fazer uma reforma na Isidro Gonçalves e ali construir uma outra exposição permanente. Você entendeu, Sandra? Ele prevê tudo isso, inclusive formas de captação de recurso, que nós fomos do técnico ao instrumental. Então, formas de captação de recurso. Bom, pode ser projeto parceria com a Lei Rouanet, pode ser projeto do BNDES, a fundo perdido, pode ser projeto que não traga recurso em dinheiro, mas que pegue o conhecimento da universidade e traga para o projeto do museu. Então, assim, desde a parte de concepção até a parte de instrumentalização, como que vai ser instrumentalizado e como vai ser financiado, né? Que é o mais importante, porque sem recurso as coisas não funcionam. Entendo. Agora, por exemplo, uma igreja matriz de Andradas, ou mesmo aqui em Andradas nós temos aí pelo menos 2 muros que foram construídos por escravos. Tudo isso também faz parte do acervo? Com certeza. A religiosidade, né, o viés religioso que compõe o universo de quase todas as cidades do interior do Brasil, ele está contemplado, até porque toda a formação dos municípios brasileiros da segunda metade do século XIX para cá, eles são doações a patrimônio de santos, né? No caso, Andradas é o patrimônio de São Sebastião, aqui Pinhal, patrimônio do Espírito Santo, e assim de todas as cidades no Brasil já independente. Então, é claro que isso também é um outro viés para uma exposição permanente ou para uma exposição temporária para contemplar. Quanto à questão dos escravos, Sandro, isso é interessante porque a memória da escravidão é uma memória muito complicada para o Brasil. Ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer, muita coisa se esquece, se apaga, e isso foi corriqueiro na história do Brasil. Então, isso é super importante também para mostrar que, apesar da formação da cidade ter um elo muito grande com a imigração italiana, não dá para esquecer a presença da escravidão, que também construiu a riqueza da cidade. Como não dá para esquecer dos atuais migrantes, que também estão aí em Andradas, contribuindo com a formação da riqueza do município. Então, tudo isso está pensado dentro do plano museológico, entendeu? Isso é muito interessante, né? Agora, na montagem desse plano, teve também participação, já teve participação do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, ou ela começa a ter essa participação depois que o plano for implantado? Não, e isso é um outro aspecto, Sandro, que é muito importante ser ressaltado. Por exemplo, o Fundo Estadual de Cultura financiou durante 2 anos a elaboração desse plano. E isso também é um motivo de elogio a Andradas. Eu tive em Belo Horizonte com a Ana Werneck, junto com a Cassinha e com a Mônica Zanetti, conversando. A Ana Werneck é a diretora do superintendente dos museus de Minas Gerais. E o grande elogio que ela fez a Andradas foi assim: vocês estão começando certinho. Vocês recaptaram recurso, elaboraram um plano antes de ter um museu realidade. Quer dizer, você faz o alicerce da casa antes de construir a casa. Muito bom. E o fundo foi fundamental para isso, né? Para manter esse projeto vivo.
Muito bom mesmo, não é? Bom, agora às vezes o ouvinte da Rádio Vinícola ele está se perguntando, o visitante ele ganha um belo passeio, que inclusive não é de um dia só, né? Eu acho que faltou falar um pouco isso. Eu acho assim, ó, vamos falar um pouco de turismo agora. Quando você vai, por exemplo, pro litoral, ô Valéria, a pessoa passa vários dias na praia, não é verdade? Às vezes, quando se pensa em Minas Gerais, se pensa em apenas um fim de semana. De repente, esse passeio pode ser estendido a partir de um museu que tem uma proposta como essa? Com certeza, né? Porque você imagina, Sandro, você chegar em Andradas e ficar... Por isso que a gente está falando da geração de riqueza também, né? Da permanência do turismo, que também, é claro, é fundamental. Então você chega, você vai visitar um circuito de adegas primeiro, depois você vai à Casa da Memória, depois você tem um passeio pela Serra do Caracol, você, dependendo do calendário, vamos supor, da época da Folia de Reis, você vai visitar também todas as duas folias que tem em Andradas. Então você consegue produzir circuitos de oferta para turistas extremamente diversificados. Tanto é que esse plano museológico termina com o plano municipal de turismo, né? Ele tem que estar dentro da proposta do plano municipal de turismo. E isso, é claro, que proporciona vários dias dentro de um turista dentro do município, né? Visitando, conhecendo com vagar, né? Com visitas orientadas. Enfim, é uma série de possibilidades que a partir do museu pode ser construída. E aonde que o andradense pode ganhar uns troquinhos a mais nesse processo, Valéria? Olha, com tudo, né? Você pode promover... Primeiro, gerar empregos para quem vai orientar as visitas. Eu penso num projeto que, empregue a jovens e adolescentes que são dinâmicos, enfim. Num outro momento, construir casas de souvenirs, né, que vendam lembranças. Eu fiz um link dentro desse museu dizendo, leve o saber e os sabores do vinho de Andradas na sua bagagem. Então, vários produtos que podem ser desdobrados a partir da ideia Museu do Vinho de Andradas, né? Nós sugerimos uma loja que se transforme em captadora de recursos também para o museu, mas também podem ter outras lojas, pessoas que vão investir no artesanato, que pode estar exposto também no museu, e a partir dele as possibilidades são imensas, né? Claro que com o aumento do fluxo de turismo, o fluxo do comércio também melhora, não só do comércio diretamente ligado ao museu, mas a gastronomia, o próprio comércio do vinho. Enfim, tem uma série de possibilidades, Sandro, que se desdobram a partir de um projeto estruturado em torno desse museu, né? Que prevê a empregabilidade e o empreendedorismo. Às vezes alguém tem uma fazenda, pode até receber uns turistas lá, pois não é? Poxa, ofereceu Desculpa, olha, Sandro, eu esqueci da hospedagem. Sim, né? Sim, é muita coisa, também, mas é verdade. Só para vocês terem uma ideia, só um exemplo, há anos atrás eu estive em Cuba, antes da abertura do país, e as casas das pessoas serviam almoço, não eram restaurantes, eram casas, né, de família que serviam almoço para turista. Algumas casas se transformaram em hospedagem. Você não precisa construir grandes complexos, mas você pode trabalhar com aquilo que você tem, né? E dentro do que você tem, você, com criatividade, oferecer um almoço caseiro para, sei lá, um grupo de 10 turistas, oferecer uma pequena hospedagem se você tem uma casa ou uma fazenda. Tem 1000 possibilidades que se desdobram a partir de um projeto dessa magnitude. É verdade, e todo mundo sai ganhando ao final, não é verdade? A ideia é essa, né? Que como a comunidade se beneficie, ela também saia ganhando de um projeto que foi feito por ela e para ela, né? Ou seja, se traz mais desenvolvimento social, cultural, econômico aqui para Andradas. Exatamente. Muito bom. Nós estamos conversando, então, com a historiadora e coordenadora
do projeto Valéria Aparecida Rocha Torres. Ela está falando aqui sobre o plano museológico, o Museu do Vinho aqui da cidade de Andradas, um plano que levou 2 anos para ser elaborado. Foi elaborado por vários profissionais de várias áreas, historiadores, museólogos, pessoas ligadas, acabou de citar a Mônica Zanetti, que é coordenadora de turismo aqui de Andradas, tem tantos outros profissionais aí que fizeram parte. Esse plano foi apresentado ao prefeito Rodrigo Lopes no último dia 12 de abril e a Valéria está aqui falando os detalhes aí de tudo o que foi trabalhado nesses 2 anos. Valéria, finalizando, eu queria que você falasse pra gente sobre o futuro, não é? Tudo bem, você falou de 2 anos para cá até o dia de hoje, né? E de hoje para frente, o que acontece, Valéria? Bom, de hoje para frente, o que está previsto é a criação, né? Porque assim, o Museu do Vinho de Andradas, ele não está institucionalmente criado ainda, né? Então, o primeiro passo é a criação institucional desse museu, né? Ou por um decreto do prefeito, ou por um projeto de lei apresentado à Câmara, aí a comunidade de Andradas que vai definir. E, a partir da criação institucional, só para as pessoas entenderem, um museu, para ele existir, eles têm que estar ligado ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Para isso, ele tem que ser fruto de um projeto de lei ou de um decreto que materialize a sua existência, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar o grupo que vai geri-lo, né? Porque são quem vai colocar esse plano em prática, né? E isso já está mais ou menos definido e conversado, mas, enfim, é uma gestão entre público e privado, até para as coisas funcionarem, né? E o terceiro passo, na verdade, Sandro, é começar o que é essa implementação. A partir da Casa da Memória, reformular a sua exposição permanente, depois começar já a otimizar o que as adegas têm para oferecer, criar um mapa, um roteiro para o turista que chegue, sabe o que visitar, a que hora visitar e em que momento ele pode se dirigir a tal da adega ou não, elas não precisam estar abertas todas ao mesmo tempo. Esse é o embrião que depois vai ser objeto dos outros passos que estão previstos no plano museológico. Uma captação de recursos para uniformizar, harmonizar esses acervos, a formação e a capacitação dos agentes que vão trabalhar na execução, não só na execução do plano, mas que vai oferecer, por exemplo, as visitas guiadas, como que o departamento de turismo da prefeitura vai articular tudo isso. Enfim, esses são os passos para começar a colocar o Museu do Vinho em prática e, a partir daí, ir seguindo o roteiro que foi feito nesse plano, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Com sobras, Valéria, com sobras. Com certeza a Rádio Vinícola vai estar acompanhando no dia a dia. Nós temos aí milhares de ouvintes, sabe, Valéria, uma rádio AM na zona rural de Andradas, Ibiturã de Minas, Santo Antônio do Jardim, Caldas e outras cidades, até São João da Boa Vista e Poços de Caldas e Jacutinga e Urufino, enfim. Eu penso que é um plano que vai além dos limites de Andradas, ele se expande para outras cidades, porque a pessoa de repente vai chegar aqui num bairro como Campestrinho, Grotão, Barra, e ali tem a visão que dá para Urufino, mas espera aí, tem a música que foi feita por um andradense que fala, não é, de quando se viajava pela estrada de Ouro Andradas, Ouro Fino tem essa estrada, e quem fez a música foi o Ted Vieira, então dali a pessoa já vai para Ouro Fino, compreende? Eu acho que acaba Caldas tem detalhes fantásticos a respeito daquela cidade, era como se fosse uma metrópole aqui no interior, ela era muito importante há 150 anos atrás, um parente meu morreu enforcado lá, viu, Valéria? O Cachico, meu antepassado, matou um homem e morreu enforcado lá. Foi o penúltimo homem do Brasil a morrer enforcado pelo sistema de pena de morte. Depois suprimiram a pena, passou a não existir mais a pena de morte no Brasil. Então temos essa história aqui do Cachico, um andradense que morreu enforcado, um dos últimos ou penúltimo homem do Brasil. Então assim, é muita história, Valéria.
É muita história, realmente Muita é história. muita história. É muita história e olha, e tem muita coisa para ser dita. Eu só vou falar uma coisinha rapidinho. Eu estou escrevendo um doutorado e, entre outras coisas, eu estou estudando os índios caiapós na região de Minas Gerais. Então, você não imagina quanta história tem para contar anterior a essa que você está falando, que é a presença dos índios caiapós na província de Minas. Interessante. Então, realmente, olha, eu acho que no nosso museu aqui de diálogo. Andradas tem peças desses índios ali expostas. Tem sim, Tem alguma mas é uma coisinha ali. história que ainda não foi, sabe, muito trabalhada, Sandro. Ah, sim, você vai contar para nós depois, Eu então. espero um dia poder contar mesmo. Ah, Mas olha, tô curioso já. ô Sandro, eu posso só agradecer as pessoas? Claro que sim. Eu, em primeiro lugar, a vocês, né, de ter me chamado para essa entrevista e a todas as pessoas que me acolheram em Andradas e me fizeram fazer, pertencendo a essa história. Foi um curto espaço de tempo. Eu tenho que agradecer muito aos amigos que eu estou deixando aí, e que deixando no sentido porque eu não estou mais presente. Ah, não, Mas, você vai continuar, sim, imagina, foi o que eu Valéria. disse para Cassinha Pontes, eu quero repetir isso em público, ao povo de Andradas. Eu estou levando muito mais do que eu deixei. Muito, muito mais. Eu só tenho a agradecer muito a vocês todos, o carinho e a forma tão delicada e gentil com que me trataram, e espero um dia poder retribuir de uma outra forma para vocês todos. Ao meu muito obrigado. Imagina, e Pinhal a gente sabe, tem a história do café, dos casarões, tem muita coisa que pode acontecer em Pinhal e de repente um circuito regional nesse sentido. A pessoa vem para o museu aqui de Andradas e depois já vai, passa por Santo Antônio do Jardim, que tem uma história bacana também, já chega em Espírito Santo do Pinhal, então é muita coisa para acontecer no futuro, se Deus quiser, né, Valéria? Se quiser, com É certeza. isso mesmo. Valéria, brigadão, tá? Eu é que agradeço, Sandro. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Jornal da Cidade.